Seminário O Futuro da Saúde. Ciência e tecnologia como estratégias de desenvolvimento. Promoção e realização Sindicec. Patrocínio Apvida, SESI, Sebrae, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio Grupo HDD, Pró-Hospital, Selene, Senac, Apoio Institucional, FENAES e SGH, Organização Prática Eventos. Em meio a tantas mudanças, algo continua igual. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, e claro, vai passar, você fará novos planos, visitará quem você mais ama e aproveitará cada abraço. E para realizar tudo isso, uma vida saudável é essencial, hoje e também no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Apvida faz bem para você. Você sabia que o SESI tem serviços de saúde com preços populares? Com o SESI Clínica ficou mais acessível cuidar da sua saúde, com consultas em diversas especialidades médicas, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom e outros. O SESI Clínica é aberto ao público e é fácil de encontrar pelo site, pelo app SESI Ceará ou pelo telefone 85 4009 6300. SESI Clínica, Centro, Parangaba e Maracanaú. A Assembleia Legislativa do Ceará sempre fez parte do seu dia a dia. Nesse período de pandemia, não seria diferente. Com a necessidade do distanciamento, inovamos e seguimos trabalhando mais unidos do que nunca em busca do que é melhor para todos os cearenses. Através da internet e da TV, entramos em milhares de casas para levar conhecimento ao maior número possível de estudantes. E destinamos todo o recurso em emendas parlamentares para ações de combate ao coronavírus. Diante da rapidez dos fatos, agimos de forma imediata e responsável. Simplificamos processos, aprovamos projetos, decretos, isenção de contas e muito mais, sempre pensando no bem-estar de toda a população. Juntos, entramos em campanha no combate ao coronavírus. Discutimos e aprovamos medidas que beneficiam as famílias cearenses, principalmente as que mais precisam. Autorizamos a contenção de gastos nos 3 poderes e incentivamos doações à saúde para abono aos profissionais da área. Diariamente, combatemos a propagação de mentiras, o aumento abusivo de preços e continuamos lutando por algo de valor incalculável, a vida de cada cearense. Quando tudo isso passar, estaremos ainda mais fortes, unidos e prontos para o que fazemos de melhor: superar. Assembleia Legislativa do Ceará. Olá, estamos de volta e na sequência de nossas atividades técnicas, assistiremos agora ao painel 4, intitulado Desenvolvimento de vacinas e medicamentos para o combate à Covid-19. Convido-os a conhecer agora os nossos painelistas, especialmente convidados para este painel. Destaco que as perguntas poderão ser enviadas para o WhatsApp 85, código de área, 999660352. Repetindo, 85, código de área, 999660352. Como mediador deste painel, nosso convidado é o secretário executivo da Confederação Nacional de Saúde, Dr. Bruno Sobral. E já está conosco, aqui no estúdio, o Dr. Carlyle Lavor, coordenador da Fiocruz Ceará e um dos nossos palestrantes. Secretário Bruno,
Boa tarde, seja muito bem-vindo. O comando dos trabalhos está em suas mãos. Sucesso! Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer imensamente o convite aí do Sindicec, em nome do meu guru aí, o Dr. Aramici, com quem a gente aprende muito, grande liderança da saúde, aí todos os diretores do Sindicec, muito obrigado pelo convite. Eu acho que esse foi um ano de muita dificuldade, um ano de muita luta, um ano de muita batalha para todo mundo, um ano de sofrimento para muitos. Mas se tem um assunto que ainda desperta sorrisos esse ano, e esperança, esse assunto tem a ver com a produção de vacinas essas que podem nos tirar e nos trazer de volta para o braço dos nossos pais, dos nossos amigos, enfim, trazer de volta a vida e principalmente trazer de volta o país para um rumo de prosperidade que a gente certamente vai trilhar. A saúde, prestadores de serviço de saúde sofreram muito com a pandemia, houve uma redução muito grande do faturamento, houve um trabalho muito grande, um aumento muito grande dos custos, houve um trabalho muito grande dos profissionais de saúde, a quem eu estendo meus parabéns e nossos agradecimentos como sociedade brasileira. Nós nunca estivemos tanto na mão dos profissionais de saúde e nunca, talvez, os profissionais de saúde tenham se dedicado tanto a esse país e à sociedade brasileira como fizeram durante esse ano. Então, esse é o momento agora da gente falar da saída disso, né? E sair dessa situação envolve necessariamente a questão das vacinas, né? Então, queria agradecer muito a presença da doutora Luciana, do doutor... É Carlyle ou Carlile, doutor? Carlile. Então, doutor Carlile, me desculpa. Perfeito. Eu queria agradecer muito a presença do senhor, a presença da Luciana, para a gente fazer esse debate, que espero que ele seja o mais produtivo e mais informativo possível para todos que estão assistindo. Bom, vamos lá. Eu vou passar de imediato para uma pergunta, e aí vocês fiquem à vontade para comentar, enfim, na sequência, aí, como os senhores acharem melhor, começando pela doutora Luciana. E a gente a primeira coisa a primeira pergunta que a sociedade tem interesse, talvez, em explorar, é saber o que a ciência já sabe sobre a possibilidade de existência de imunidade natural contra a Covid-19, né? E quanto que essa imunidade natural é duradoura, né? As pessoas falam que quem teve Covid não pega mais, não é verdade, não é verdade? Se não pega por quanto tempo? E se pega, e se tem uma imunidade natural, faz sentido, e qual é o real valor da existência de uma vacina? Eu queria que vocês explorassem um pouco essa história da imunidade natural contra o Covid, o que a ciência já sabe? A gente sabe que tem muita dúvida ainda, mas o que já se pode dizer com relação a isso e qual vai ser, de fato, o valor de uma vacina no futuro? Bom, boa tarde. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar participando desse debate, que é extremamente importante para esclarecer as muitas dúvidas que a população, de uma forma geral, tem. Então, indo direto para a pergunta, o que se sabe sobre a imunidade natural? Na verdade, a resposta curta é muito pouco, mesmo porque essa infecção só está por aí há 6 meses. Então, já se acumulou uma quantidade grande de informação nesses 6 meses, mas qualquer coisa além de 6 meses, a gente não pode falar. Mas o que já se sabe é que a infecção em si, ela induz a produção de anticorpo numa porcentagem da população, mas nem todo mundo. E ela induz uma certa quantidade de resposta que a gente chama mais celular, e isso é uma coisa muito abrangente, porque você tem diferentes tipos de células que podem estar envolvidas, mas se sabe que a infecção também induz um pouco dessa resposta celular. E
cada um desses componentes, tanto os anticorpos quanto as células, elas podem ter um papel na proteção, mas o que a gente não sabe é a proporção delas e o quanto que isso vai ser efetivo. A gente sabe que tem gente que induz uma quantidade boa de anticorpo, mas isso vai indo embora com o tempo. O fato do anticorpo ir embora significa que o indivíduo não vai estar protegido? Não se sabe. O que se sabe é que em modelos animais, o anticorpo é capaz de ir lá e matar o vírus. Então, isso é uma coisa que não se tem mais dúvida. Então, se você tem uma certa quantidade de anticorpos, você muito provavelmente vai estar protegido. Mas a memória envolve componentes celulares. Então, esses componentes certamente vão ter uma importância na proteção de mais longo prazo. Então, isso é que ainda não deu tempo de coletar informações. O que a gente vê é que as pessoas, não existem muitos casos de reinfecção. Então, isso já é uma boa indicação de que o tipo de resposta imune induzido pelo vírus ou pela infecção pode levar à proteção. E se sabe, através de modelos animais, que se você tem um certo nível de anticorpo, aquele animal é protegido contra um desafio, contra uma inoculação de um vírus. Então, são dados todos que indicam que realmente você pode conseguir uma proteção natural contra quando tiver contraído a doença, mas a gente não tem ainda certeza absoluta. Outro dado que é muito interessante é uma possibilidade de proteção cruzada de outros vírus que possam ajudar na proteção contra o COVID. Pode ser que não seja uma proteção completa, mas vocês têm indícios de que vacinas como BCG, pólio, podem ajudar nessa imunidade. Então, tem muita informação surgindo, mas a gente ainda não sabe com certeza como é que essa imunidade natural vai funcionar. Boa tarde, doutor Bruno. Muito bem. Doutora Luciana, muito bom estar aqui com vocês e agradecer realmente o Aramici e o sindicato dos estabelecimentos e agradecer a Prática Eventos que está organizando aqui junto com o Aramici e maior satisfação de participar junto com a senhora e o senhor. Então, como já foi colocado, há uma esperança muito grande, não é, pela imunidade. Por isso, o número grande de vacinas que estão sendo buscadas, mais de uma centena de vacinas estão sendo buscadas. Então, os pesquisadores acreditam que haja possibilidade de uma boa imunização. Aí porque o grande investimento que se faz hoje no mundo todo nessas vacinas, porque se acredita que há uma possibilidade muito grande de que essas vacinas sejam realmente capazes de nos proteger. Claro que, como a doutora Luciana falou, é pouco tempo ainda para a gente saber tudo como é que vai acontecer isso, né? Em quanto tempo, uma dose de vacina, 2 doses, a resposta nas diversas idades. A gente está vendo a grande diferença entre as crianças, que a doença realmente é muito limitada, enquanto que à medida que a idade aumenta, os mais velhos, os 80 anos, a letalidade então é altíssima. Então, o que a gente vê é que há uma diferença grande, não é? De acordo com a idade, no desenvolvimento dessa imunidade, para que a doença se autolimite. Então, na hora que a gente sabe que a doença começa e termina, a grande maioria dos casos, a doença termina mesmo sem ter um tratamento específico contra o vírus. A doença termina. Um número pequeno de pessoas leva ao óbito. A gravidade da doença, a UTI e principalmente os mais idosos. Então, isso são pontos importantes para estudar.
mas a grande maioria das pessoas tem uma doença autolimitada. Significa que há o desenvolvimento de uma imunidade que o organismo desenvolve. Então, essa esperança que leva tanto os pesquisadores como as grandes indústrias farmacêuticas e os grandes centros de pesquisas públicos, tanto públicos como empresariais, no sentido de buscar essa vacina. Essa é a grande expectativa e é isso que está o mundo inteiro buscando, não só individualmente, empreendedores individuais, como os países, as grandes indústrias e a Organização Mundial de Saúde, com o que há de reunião, do que há de mais importante no sentido de defender a saúde do mundo. Muito bem, muito obrigado, doutor Carlile. Falando então em vacina e falando em produção e nessa corrida pela vacina, a gente sabe que hoje existem vários estudos no mundo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre que estudos são esses e o que os diferencia. Quais são as tecnologias que são utilizadas nessas vacinas? Eu sei que são diferentes tecnologias. Um pouco de cada tecnologia. Quais são as vantagens dessas tecnologias em relação a outras? Umas são mais rápidas de desenvolver, mas tem um custo de produção maior, outras têm um custo menor. Queria que vocês explorassem um pouco essa questão das tecnologias em vacina e o que está sendo feito no mundo e o que estará disponível, provavelmente, desses estudos todos no Brasil no mais curto prazo. Então, é interessante, a gente não consegue nem saber quantas vacinas tem, de fato, em desenvolvimento no mundo, porque a WHO atualiza 1, 2 vezes por semana e toda hora aparecem mais candidatos. Então, a gente sabe que a gente tem por volta de 30 que estão mais adiantadas, que significa que já entraram em ensaios clínicos, e mais de 130, 140, que estão ainda no estágio inicial em modelos animais, ainda não chegaram nos humanos. E a pergunta que a gente sempre ouve é: por que tantas? Assim, teria necessidade de ter tantas vacinas, tantos estudos? E aí, uma coisa que eu acho que é importante perceber é o fato de que, como a gente não sabe exatamente qual vai ser o tipo de resposta imunológica que vai induzir a uma proteção efetiva em humanos, então, a gente ter essa gama de possibilidades é muito importante, porque uma pode funcionar e outra pode não funcionar. E cada uma dessas estratégias, a gente tem algumas classes, são umas 4, 5 classes, dependendo de como faz a divisão, de diferentes tipos ou diferentes estratégias ou plataformas para você fazer essas vacinas. E cada um tem uma característica em termos de indução de resposta imunológica, em termos de, como você falou, vantagens e desvantagens. Não tem uma vacina que a gente possa falar, essa daqui tem todas as vantagens, então é essa daqui que a gente gosta. Alguns têm uma vantagem, outra desvantagem, mas tem vantagem de outro lado. Então, assim, como a gente não sabe o que é que vai ser importante, é importante, nesse momento, investir em tudo. E a gente pode perceber que você tem as mais avançadas, você tem diferentes estratégias, umas que vão induzir muito mais anticorpo e um pouco de resposta celular, outro mais resposta celular, menos anticorpo, e no meio disso você tem uma gama enorme de possibilidades, porque você pode ter a resposta celular, que é uma resposta mediada por células, mas você tem uma quantidade enorme de células, macrófagos, células dendríticas, linfócitos, neutrófilos, e cada uma dessas ainda tem uma gama de variações. E então isso dá uma chance grande da gente
talvez conseguir que alguma delas funcione. É lógico que o ideal seria que todas as que estão aí na frente funcionem bem, e aí porque a gente tem mais opção e tem mais capacidade de produção também. Então, mas a gente não sabe. Até agora, a gente espera que vai ter essa resposta com esses ensaios de fase 3, para saber esse é melhor, nenhuma funcionou, todas funcionaram. Então, esse investimento nessa gama de possibilidades de indução de resposta imune e também de processo produtivo, com as vantagens, custos, etc., que são todos diferentes. Então, a gente pode torcer mais para uma ou para outra, mas a gente, de fato, tem que aguardar esses resultados. E é interessante também a gente ver que tem as respostas mundiais, essas mais avançadas são de Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, mas existem várias iniciativas brasileiras também. Então, e que, interessantemente, a maioria delas não é exatamente igual às 100 e tantas que estão testando. Você tem alguma inovação, alguma coisa que pode fazer ela ser mais eficiente ou não? Então, as vacinas que estão sendo investigadas no Brasil, lógico, não estão no grupo lá da frente, estão numa segunda leva, mas se essas primeiras não funcionarem, a gente já vai estar colhendo informação para poder decidir, bom, dessas outras 100 que estão um pouco mais para trás, a gente pode, então, tentar investir nessa, porque esses resultados que saírem agora vão falar, olha, é melhor ir para mais, para esse daqui deu um pouco melhor, nenhuma delas satisfez, mas, então, a gente pode escolher das outras 100, aonde mais focar. Então, parece que é muita coisa, a gente ter quase 200 opções de vacina diferentes, mas isso aumenta muito a chance da gente conseguir achar alguma viável. Então, mesmo que essas primeiras sejam boas, sempre você tem possibilidade de melhorar, a não sei que a vacina seja 90%, o que é difícil, tem poucas vacinas que têm tanto, então a gente pode tentar modificar um pouco a estratégia e fazer ela melhor. Então, essa grande quantidade de opções é extremamente importante para a gente agilizar uma possível solução. E um ponto que vejo muito importante é o fato, digamos, os dois maiores produtores de vacina no Brasil, a Fiocruz e o Butantan, estão empenhadas as duas vacinas mais promissoras que no momento aparecem, né? E com o governo, tanto o governo federal como o governo de São Paulo, investindo pesadamente nas duas vacinas. Então, a gente viu o Ministério da Saúde investindo pesadamente na vacina lá da Universidade de Oxford, com a AstraZeneca, e o governo de São Paulo investindo na vacina com os chineses. Isso é muito importante, inclusive, para o fortalecimento da nossa produção nacional de vacinas. Então, isso é muito bom. Além de todos os aspectos, como falou a doutora Luciana, dos pesquisadores brasileiros, que inclusive com novas vacinas, diferentes dessas duas, né, que podem ajudar muito no aperfeiçoamento dessas vacinas, o fato da gente ter esses dois grandes centros nacionais, a Fiocruz e o Butantan, na frente desses dois projetos e contando com um forte investimento de governo federal e governo de São Paulo, isso é um fortalecimento muito grande para essa área da ciência da produção de vacinas. Isso eu vejo realmente com muita clareza e o grande empenho, e até podemos dizer que é muito saudável, né?
O governo federal de um lado e o governo de São Paulo do outro, quer dizer, as duas maiores potências financeiras do Estado brasileiro, né? O governo federal e o governo de São Paulo. Então, cada um seguindo, investindo pesadamente, e os pesquisadores das duas instituições principais, né? Atuando para valer, com prazos curtos, a sociedade cobrando quando é que começa, e isso entusiasma realmente os pesquisadores e todo o grupo que dirige essas duas instituições. Eu vejo isso com muita alegria, essas duas instituições irmãs que têm realmente a mesma idade, 120 anos, as duas instituições estão completando, né? E todas as duas com um grande serviço prestado à saúde brasileira e investindo todos os seus pesquisadores e toda a sua administração, tudo que eles podem fazer no sentido de seguir na frente do mundo. Nós estamos na linha de frente realmente do que está acontecendo no mundo. Claro que as duas vacinas não nasceram no Brasil, mas a gente está procurando seguir o mais rápido possível para a produção aqui. Então, é uma das coisas importantes que está se fazendo, é que essas duas instituições assumam o domínio tecnológico da produção dessas vacinas, e que vai servir não só para essas vacinas, mas para novas vacinas que vão surgir. Uma das coisas importantes para essas vacinas é o que se já aprendeu com o primeiro Covid, do começo do século XXI. Não é? Isso, o que se aprendeu com essa primeira pandemia, não foi uma pandemia, a primeira epidemia da SARS-CoV, é que isso já está servindo para o desenvolvimento dessa nova vacina. Então, isso eu vejo com muita alegria e vejo realmente que o Brasil está fazendo o possível para seguir na linha do que a sociedade precisa. Tivemos um problema grave com a testagem, né? Isso foi um problema no Brasil. Nós não tínhamos testes, muito poucos testes. Isso está se investindo. Segunda-feira próxima vamos inaugurar nossa central aqui na Fiocruz, Ceará, vem o ministro da Saúde. Quando a gente estiver funcionando plenamente, a ideia é que a gente possa produzir até 10 mil exames por dia de PCR, trabalhando dia e noite. Então, é uma coisa que a gente tem que tirar o atraso, como se diz. Mas a vacina, vamos fazer o possível para não ficar tão atrasado. Se eu puder completar um pouquinho, claro, eu acho que uma questão importante nessa possibilidade de produção das vacinas foi que o Brasil investiu em autossuficiência imunobiológicos durante mais de 20, 30 anos. Então, foi uma política do governo federal de implementar, e a Fiocruz e o Butantan, o atual estado de capacitação, foi muito dependente disso. O Brasil tomou uma decisão de que queria produzir as suas vacinas, os seus imunobiológicos aqui em casa, porque é uma população muito grande e numa situação como essa de pandemia, de limitação de insumos, é essencial a gente conseguir ter uma produção nacional e uma competência nacional para fazer essa produção. Então, tanto o Butantan quanto o Fiocruz são resultado dessa política de autossuficiência e capacitação de uma produção nacional. Embora as vacinas que estão sendo discutidas não são exatamente igual às que a gente já produz, mas o fato de que existe uma capacidade instalada de produção de diversos tipos de vacinas facilita com que a gente consiga adquirir essa tecnologia de qualquer uma dessas vacinas. Então, se não tivesse essa competência, a gente não estaria em condições de fazer essa absorção de tecnologia. Outra coisa que dá uma grande vantagem para o Brasil, que infelizmente nós temos uma alta incidência da doença, mas, por outro lado,
o fato da gente ter essa alta incidência tornou a gente um campo para teste de vacinas, que outros países não têm essa possibilidade. Mas não foi só essa infelicidade, foi também o fato de que nós temos uma alta capacidade de testar vacinas de uma forma geral. Então, realizar os ensaios de fase 3 aqui no Brasil vai ser, ou está sendo, essencial para a gente conseguir negociar a transferência de tecnologia, porque eles precisam da gente para realizar esses ensaios e a gente sabe fazer, faz e faz bem, são dados confiáveis que saem aqui do Brasil. E isso possibilita a gente negociar para fazer essa produção, que também é baseada na nossa competência de produzir outras vacinas. Não sei se eu fui clara, mas que eu peguei vários tópicos. Ótimo. Mas é a importância dessa competência. Não adiantaria injetar um monte de dinheiro agora e falar assim, agora vocês produzem, vocês testam. É o fato de que você tem um investimento de longo prazo em ciência, em desenvolvimento, em ensaios clínicos, que possibilita agora a gente estar nessa situação. Perfeito, muito obrigado. E aí, entrando nessa discussão mesmo das vacinas que estão sendo produzidas aqui no Brasil, eu sei que a doutora Luciana não participa diretamente aí da produção, do desenvolvimento da vacina do Butantan, mas existe uma curiosidade geral das pessoas de saber como é que funcionam esses mecanismos de troca de experiência, de trabalho conjunto com a indústria farmacêutica, e como, em geral, é esse processo, doutor Carlile também pode comentar, de transferência de tecnologia, em que momentos isso já deu certo no Brasil, como é que isso foi feito, e aí, especificamente, qual é a nossa capacidade de produção com segurança dessas vacinas, a partir do desenvolvimento delas em conjunto com a indústria farmacêutica que é parceira, enfim. Queria que vocês explorassem um pouco essa questão da transferência de tecnologia, de como essa parceria em relação aos ensaios clínicos, o que fica para o Brasil, normalmente fica em termos de royalties ou em termos de transferência de tecnologia. Não sei se o doutor Carlos, porque eu já falei bastante. Doutor Carlos, quer começar dessa vez? Pode começar. Uma coisa importante, a doutora Luciana já comentou, é o fato da gente vir preparando todo esse material humano e industrial, desde a década de 70, quando se resolveu investir, quando se criou o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, e se passou a investir para valer mesmo na produção das nossas vacinas no Brasil. Tivemos o exemplo, por exemplo, da vacina da polio, que o doutor Akira, pela sua relação com o Japão, descendente de japoneses, que ele facilitou a transferência da vacina da polio para a Fiocruz. Foi ele que começou, Biomanguinhos, claro que havia já a vacina da febre amarela, uma vacina antiga, mas, digamos, a vacina moderna em Biomanguinhos, na Fiocruz, começa com a polio. E o Akira, que é descendente de japoneses, e juntou toda a sua amizade com as universidades japonesas e a própria o governo japonês, que nos ajudou, investiu em Biomanguinhos, além de transferir todo o conhecimento, inclusive ajudou financeiramente as primeiras produções da vacina da polio, lá em Biomanguinhos. Mas não só Biomanguinhos, Butantan caminhou junto. Então, as duas instituições caminharam muito juntas e sempre investindo e valorizando a formação do cientista. Isso foi essencial, como já mencionou a doutora Luciana, e investiu também em equipamentos. A gente sabe que não é só a ciência, tem que ter o equipamento. Então, a modernização de Biomanguinhos, que isso, na década de 70, a vacina da febre amarela ainda é da década de 30, ainda foi uma herança da Fundação Rockefeller, e a gente ainda produz. Mas a produção moderna da vacina, que começou, digamos, com a polio, isso é a década de 70, quando se investiu mesmo. E aí os governos seguintes também investiram, continuaram investindo. Tanto que hoje a grande maioria das vacinas a gente já produz no Brasil. E claro que praticamente todas elas nasceram da negociação de tecnologias
do governo brasileiro, Butantan e Fiocruz, com as grandes indústrias internacionais. Praticamente todas as vacinas nasceram dessa forma. E essa experiência de transferência tecnológica, de receber essa transferência tecnológica, é uma experiência acumulada por Butantan e por Biomanguinhos. Então, isso é uma coisa que já se faz. A quantidade de vacinas hoje produzidas no Brasil é muito grande. Nós começamos com pólio, sarampo, a tríplice, a febre amarela que já tínhamos, né? E avançamos hoje para uma quantidade muito grande de vacinas. Parte no Butantan, parte na Fiocruz, a relação muito boa entre as duas instituições irmãs, isso tem sido essencial. E a gente espera que cada vez mais isso cresça e cada vez que se investe, a resposta é muito positiva. Por isso que os governos estão investindo, né? Tanto São Paulo como o governo brasileiro estão investindo nas duas instituições porque confiam e veem o resultado. Hoje, o Programa Nacional de Imunizações é um dos maiores programas do mundo. O Brasil é um dos campeões mundiais de vacina. Não só pelo fato de vacinar gratuitamente toda a população, mas pela resposta das pessoas. A sociedade, na hora que se anuncia uma nova vacina, as pessoas correm para vacinar. Ainda não temos no Brasil esse problema de que já se acontece em alguns lugares, o pessoal com medo da vacina, contra a vacina. No Brasil ainda isso não tem, é muito pouco. O que a gente tem é que na hora que as vacinas são anunciadas e se chama a população para vacinar, praticamente todas as pessoas vêm para a vacina. Então isso a gente confia muito, a sociedade confia, o governo confia e de fato isso vai acontecer e é um passo a mais que se dá com essa vacina do Covid. Muito bem, doutora Luciana. Então, eu concordo totalmente com o professor Carlile que a importância do Programa Nacional de Imunizações, o fato de que as vacinas são distribuídas gratuitamente e a confiança que a população brasileira, de uma forma geral, tem nas vacinas e nos processos todos. Então, isso eu acho que é uma grande vantagem que o Brasil tem em relação ao resto do mundo. Essas transferências de tecnologia, elas acontecem já há muito tempo, e cada uma delas tem as suas peculiaridades, né? Se pagar royalties, se não paga, cada um tem as possibilidades de negociação. O que tem de diferente nessa vacina, ou nessas vacinas agora, é que estão sendo feitas negociações antes até de saber se as vacinas vão funcionar. Então, é uma negociação assim, que está se adiantando por causa da emergência da situação. Então, essas negociações podem variar muito. O que eu posso dar como exemplo é uma transferência de tecnologia muito bem sucedida, que teve, mais recente um pouco, que teve entre o Butantan e a Sanofi para a produção da vacina de influenza. Essa foi uma transferência de tecnologia que deu muito certo. Ela, obviamente, funcionou ao longo de muito tempo, ela foi mais longa do que se esperava, ou do que se gostaria, porque a primeira vez que você faz um certo tipo de coisa, sempre demora um pouco mais. Mas, a cada transferência que se faz, a gente vai aprendendo o processo, né? Então, a transferência de tecnologia da influenza aconteceu por etapas. Então, primeiro, a Sanofi mandava o que a gente chama de bulk, quer dizer, um concentrado de vacinas, para o Butantan aprender a fazer um invase. Fazer a formulação em invase é uma parte delicada da produção de vacinas. Então, começou de trás para frente, e aí depois foi
transferindo cada parte da etapa do processo em etapas. Então, quando uma estava bem resolvida, aí incorporava mais uma, até que o processo todo foi realizado. Então, como era um processo muito novo, porque a produção de vacina em ovo é um pouco diferente do que a maioria das vacinas, então teve que toda essa parte ser organizada. Nesse caso das vacinas que a gente está, os diferentes tipos, a gente vai basear bastante em cultura de células, que, por sorte, são tecnologias que tanto o Butantan quanto o Fiocruz já têm uma certa experiência. Então, metade do processo a gente já sabe fazer, porque a gente usa esse processo para fazer vacina de raiva, para fazer vacina de dengue, e então isso vai ajudar muito na transferência de tecnologia. Essa parte já está mais ou menos resolvida. Aí tem que aprender a lidar com esse vírus, que é um vírus diferente, cada vírus tem as suas peculiaridades. Então, mas a gente acha que esse processo de transferência de tecnologia dessa vacina vai ser muito mais fácil que foi a de influenza. Primeiro porque tem muito mais dinheiro, todo mundo está querendo ajudar a financiar esses processos, tanto o Butantan quanto o Fiocruz tem doações, tem verba dos estados, então a gente espera que a fator dinheiro não vai ser o maior limitante nesse caso, como foi em influenza, que você vai tendo que conseguir verba no meio do caminho. Então, assim, o que a gente viu é que os processos de transferência de tecnologia anteriores foram mais longos, mas a gente tem uma expectativa de que esses processos aqui vão ser mais curtos e mais eficientes, dada toda a experiência que a gente já tem, ou em produção, ou no próprio processo de transferência de tecnologia. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Claro, claro. A gente, obviamente que vocês não estão envolvidos aí com essa negociação de como vai ser a transferência de tecnologia nesse caso, mas dá para se falar sobre essas vacinas, depende de que instituto estão vindo no Brasil, quais são as tecnologias envolvidas, porque parece que tem uma que é baseada na vacina da dengue, a outra... Enfim, quais são as tecnologias envolvidas nas vacinas que estão aqui no Brasil sendo tratadas? Vocês poderiam comentar sobre as tecnologias específicas? Qual tipo de tecnologia ou qual tipo de estratégia que essas vacinas aqui no Brasil estão usando para avançar? No caso da vacina de Oxford, é um adenovírus que não acomete o homem, né? Chimpanzé, e que foi absorvido com um fragmento imunogênico do Covid. Então, a gente tem segurança que esse vírus, do adenovírus, não vai se desenvolver no humano, né? Ele não se desenvolve no homem. Então, há uma segurança importante, né? E os testes mostram que há uma boa resposta imunológica, tanto do ponto de vista de imunoglobulinas como de células, né? E se tem, então, uma segurança boa, né? E os testes, tanto que há esse investimento, mesmo sem ter ainda a fase 3 bem avançada, mas há uma segurança boa e pela necessidade, que é uma coisa importante, é a necessidade que a gente tem da vacina. A necessidade é que está obrigando a gente a correr e investir, mesmo sem ter passado por todas as fases. Normalmente, se as vacinas passam por todas elas para que se possa entrar na parte de produção industrial mesmo. Mas pela necessidade, quer dizer, a gravidade do problema faz com que se invista, e governo e sociedade, e uma coisa importante que a gente está vendo no Brasil, que não era uma coisa comum, são investidores particulares doando recursos para o SUS. Isso é uma coisa novidade no Brasil. É você ter doadores doando grandes importâncias, né? Valores importantes, como é esse Todos pela Saúde, quer dizer, um investimento grande de instituições privadas
doando recursos para a sociedade, para o SUS, né? A gente conhecia, por exemplo, lá no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, são pessoas que investem para construir uma sala de cirurgia, um equipamento de imagem, isso a gente vê. Agora, doações para o SUS, para a sociedade como um todo, isso é uma coisa muito importante que a gente viu nascer esse ano aqui no Brasil. Isso é uma coisa muito importante. Agora, por exemplo, essas centrais de testagens, poxa, muito dinheiro. E todo esse investimento que está sendo feito, não só do governo, investimento importantíssimo, né? Só para você ter ideia, essa medida provisória assinada semana passada pelo governo federal para essa negociação com a AstraZeneca, e a Universidade de Oxford e a Fiocruz, 2 bilhões de reais. Então, é um investimento grande, com todo o problema que a gente vive no Brasil de dificuldade de recursos. Mas porque há uma confiança grande, realmente, de resultados, né? E a necessidade também. Então, não só a confiança na tecnologia, na ciência brasileira, como a necessidade de se enfrentar o problema. 100 mil mortos não é uma coisa pouca. Ninguém imaginava que a gente pudesse ter uma epidemia no Brasil que, em 5 meses praticamente, levar 100 mil pessoas a óbito. Então, com tudo que a gente viveu de dificuldade, de hospitais, de UTIs, felizmente a gente está passando, o problema maior deve ter passado, agora os casos estão em menor quantidade e já se tem uma experiência de como enfrentar, os hospitais estão mais preparados e ainda bem que estão em tempos diferentes, alguns estados começaram, outros vieram depois, facilitando realmente o enfrentamento do problema, mas um problema gravíssimo que a gente viveu e estamos vivendo ainda. Ainda são muitos óbitos que estão acontecendo, ainda há muita gente internada nas UTIs, dificuldade de profissionais, mortes e sofrimento dos profissionais de saúde, isso é uma coisa, nunca tínhamos visto uma coisa desse tipo, né? Os próprios profissionais de saúde sofrendo e o medo, e estão lá na frente enfrentando o problema, mas sabendo que estão correndo um risco. Então, essa gravidade do problema, mas a confiança na pesquisa e na ciência brasileira, levam a esse investimento todo. E formas diferentes de investir, uma forma lá no Rio de Janeiro, com essa vacina de Oxford, a outra forma o Butantan, e aí novas formas ainda, pelo que a gente viu, o próprio governo do Paraná também, uma terceira linha de investimentos, e todo mundo apostando que a gente tenha formas de proteção. O Brasil, com 200 milhões de pessoas, não vai ser uma produção rápida só numa instituição. Então, se 2 instituições produzem, certamente a gente vai conseguir com mais rapidez cobertura para a população como um todo. Muito bem, muito bem. Nós estamos chegando do meio para o final aqui do nosso papo. A doutora Luciana vai complementar agora. Está no mudo, doutora. Tá. Então, só para completar essa discussão do investimento que vai se fazer para essas produções de vacinas, que muita gente questiona, puxa, mas se a vacina não funcionar, não vai ser dinheiro jogado fora? O que a gente percebe é que isso é um investimento, ele se justifica, porque se funcionar rapidamente tem que estar produzindo, isso é uma coisa que o mundo todo está fazendo, é se preparando para produzir as vacinas que têm mais chance. E, mesmo que não funciona, esse investimento são em fábricas de produção que podem ser depois aproveitadas para outros tipos de vacinas. Então, não é que vai pegar os 2 bilhões ou tantos milhões, investiu e se não der certo, isso é tudo perdido. Eu acho que não é perdido e mesmo que as vacinas não funcionem da forma como a gente gostaria, esse investimento certamente vai ser aproveitado para benefício
benefício da população, ou com a próxima geração de vacina, ou com outras vacinas que a gente precisa também ter aí. Muito bem. Agora, sim, testando um pouco, obviamente que a gente está falando aqui de coisa futura, mas acho que é importante a gente ter essa perspectiva de vocês que estão lidando com o assunto, é o seguinte: quando é que a gente vai ter a primeira campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil? Quem vai ser o público-alvo, né? Vai ter um público-alvo específico, a gente vai conseguir produzir para todo mundo, e se vai haver disponibilidade dessa vacina também para a rede privada, ou se ela vai ser inicialmente a partir dos convênios que se tem, que são com órgãos públicos, se também a iniciativa privada vai poder ter acesso a essas vacinas para também ajudar nessa distribuição de maneira privada. O primeiro lote que a Fiocruz deve receber da AstraZeneca de 15 milhões de doses em dezembro. Isso é o que está acertado. Se tudo caminhar bem, nesses meses, os resultados da experiência que está sendo feita, né, com a vacina nos voluntários, se tudo caminhar muito bem, a gente vai receber esses 15 milhões de doses lá da AstraZeneca, na Inglaterra, e serem processadas, então, em Biomanguinhos, lá no Rio de Janeiro, e primeiro um grupo, em janeiro, novamente, mais 15 milhões de doses, e certamente as pessoas que estão na frente, os profissionais de saúde que estão lá atendendo os doentes, certamente vão ser os primeiros a receber, os órgãos de segurança, isso, mas a primeira coisa importante é a gente torcer para que os resultados sejam muito favoráveis, e que, de fato, esses 15 milhões de doses que chegam em dezembro, mais 15 milhões de doses que chegam em janeiro, sejam realmente o começo para 70 milhões de doses que estão previstas até durante todo o primeiro semestre, sejam realmente envasadas e distribuídas. Eu não sei bem como é o calendário no Butantan, se também segue essa mesma linha, mas gostaria muito de ouvir a doutora Luciana como é que está a previsão para que a gente tenha essas vacinas, claro que contando que os resultados sejam muito favoráveis desse grupo de voluntários que estão sendo submetidos à vacina. Então, o Butantan, como a Fiocruz, vai receber uma certa quantidade de doses, eu acho que é 30 milhões ainda esse ano e mais um tanto no ano que vem. E certamente essas vacinas serão distribuídas de acordo com os critérios que são muito parecidos em diferentes lugares. Como o professor falou, os trabalhadores da saúde são, em geral, os que primeiro recebem, porque são os mais expostos, e eles também têm uma possibilidade de transmitir muito maior. Então, é de interesse de todo mundo que eles recebam primeiro. Depois vai depender muito de, a vacina funciona o grupo de risco maior são os mais idosos, mas precisa ver se a vacina vai funcionar tão bem neles. Então, tudo isso, eu acho que vai ser decidido à medida que se tiver os resultados da eficiência nas diferentes faixas etárias, e como é que isso vai ser distribuído. Eu acho que ainda não tem critérios totalmente definidos, mas tem critérios mundiais que, em geral, são seguidos. Quando vai estar disponível no SUS, se elas forem aprovadas, tem uma certa quantidade na Fiocruz, uma certa quantidade no Butantan, que vão ser disponibilizados. Aí vai ter que ir vendo à medida que os novos lotes vão sendo transferidos para o Brasil, e como é que isso vai poder ser distribuído. Então, é muito difícil falar vai ser tal dia, ou tal mês, ou tal ano, porque ainda tem muitas incógnitas, que a gente espera que deve ter muitas dessas respostas até o final do ano.
Então, tem muita expectativa de que vai ser ainda esse ano, uma certa quantidade vai estar disponível. Mas essa disputa que as empresas vão ter por vacina no mundo todo, a gente já está vendo que a AstraZeneca um tanto já vai para os Estados Unidos, um tanto já está meio mapeado, né? Então, essas negociações que tanto Biomanguinhos quanto o Butantan estão fazendo vão ser essenciais para garantir a disponibilidade, uma disponibilidade mínima no começo, e aí, à medida que a transferência de tecnologia vai avançando, essa disponibilidade pode ser maior. A sua pergunta sobre a rede privada, eu acho que, pelo menos do Brasil, na rede privada, vai demorar um pouco mais. Eu acho que vai estar disponível primeiro no SUS e depois na rede privada, porque as diferentes clínicas de vacinação vão ter que negociar com a AstraZeneca, com a Sinopharm, e essas que forem aprovadas primeiro, eu acho que já está loteado, vai ser difícil ter disponibilidade para essas iniciativas privadas num primeiro momento. Depois que a coisa tiver um pouco mais calma, um pouco mais de demanda atendida, aí eu acho que a rede privada poderia entrar. Mas as empresas, para elas é muito mais interesse e também é muito mais eficiente você negociar com governos, você negocia milhões, e nenhuma agência privada, coisa de vacinação, vai conseguir negociar milhões, eles compram pequenas quantidades, e isso daí é uma negociação muito mais difícil. Então, a sua pergunta na rede privada, eu acho que vai demorar mais. E assim, só para ficar bem claro, essas vacinas vêm totalmente importadas, prontas de lá num primeiro momento. Esse processo de absorção da capacidade de produção, ela vem com o tempo, como foi no caso da influenza aí, que a senhora explicou. É isso? Isso. E aí, aproveitando, o que dizer também, aí só para já emendar, o que dizer da vacina russa, se é que há o que dizer já sobre ela, o que vocês já sabem de quanto é promissora ou não essa vacina produzida na Rússia? Os primeiros lotes vão chegar só para serem envasados no Brasil, pelo que eu entendi da Fiocruz e daqui. Então, esses é só a finalização que vai ser feito, e progressivamente vai sendo passado o processo até que a gente consiga produzir tudo aqui. Como eu falei, o processo da influenza foi longo, porque era tudo muito novo, e a gente espera que esse processo seja muito mais rápido, no caso das vacinas de coronavírus, e aí isso depende também de cada tipo, porque cada vacina vai ter uma dificuldade diferente para incorporar essa tecnologia, e isso tudo é muito novo para a gente. E também tem que ficar claro que nenhuma vacina no mundo, até hoje, foi produzido nessa quantidade que vão ser produzidas essas vacinas. Então, são processos novos para a gente, mas também para quem está desenvolvendo. A maioria delas não tem estabelecido capacidade de produção nesse nível que a gente está querendo agora. Então, vai ser um desafio tanto fora do Brasil, quanto aqui no Brasil, para estabelecer essa quantidade de produção no mundo todo. E a sua segunda pergunta foi... Esqueci. A vacina da Rússia. Essa é uma vacina que a gente não pode falar muita coisa. A Rússia é um país que é mais hermético, as informações não fluem tão bem, então a gente tem pouca informação.
a proposta da vacina russa é parecida com a de Oxford, né, da AstraZeneca. Então, assim, dá uma certa confiança, mas é preciso ver as informações, o que não tem nada publicado, não tem nada, então a gente não está totalmente no escuro. Pode ser que funcione tão bem quanto, ou melhor, mas a gente não tem como saber. Mas aí é muito importante a gente ter a nossa agência regulatória, a Anvisa, funcionando, e que dá uma segurança para a gente, para toda a população brasileira, de que se os dados da vacina russa não forem muito bons e muito bem consolidados, a Anvisa não vai aprovar para ser usada aqui. A gente que trabalha nessa área de vacinas, a gente reclama, porque a Anvisa é chata, ela é muito exigente, dá muito trabalho para a gente conseguir aprovar. Então, é uma coisa que quem está regulando o que a gente pode fazer, a gente sempre tem um pouco de disputa. Mas nesse momento que a gente precisa ter confiança nos processos, é que a gente vê que é essencial ter a Anvisa funcionando e bem, e que a gente possa confiar na hora que ela fala, olha, essa vacina pode ser usada. E se ela não gostar dos resultados, ela não vai aprovar. Então, isso eu acho que é uma vantagem grande que a gente tem. Só explicar um pouco, sim, em relação à sua primeira pergunta, em relação à Fiocruz. A ideia é que a gente receba 15 milhões de doses em dezembro, mais 15 milhões em janeiro, e nos primeiros 6 meses do ano se receba mais 70 milhões de doses, completando 100 milhões de doses. Isso para ser envasada. Não é uma coisa simples também. É só colocar nos frascos. Bem, tem toda uma tecnologia, se calcula 100 milhões de doses para trabalhar. Uma coisa é trabalhar com um grupo pequeno de doses, mas 100 milhões de doses. Vai desde ter frascos, tudo aquilo que se precisa para que tenha realmente essas 100 milhões de doses preparadas, né? Nesses 6 meses do próximo ano, é que se espera que, se tudo caminhar muito bem, se domine a tecnologia e aí, a partir daí, se passe realmente a produzir a vacina inteira em Biomanguinhos. Essa é a nossa expectativa, contando que tudo caminhe muito bem, que a Anvisa autorize o funcionamento, a vacina esteja aprovada e todo o sistema de produção também aprovado pela Anvisa. Muito bem. Agora, sim, em termos de produção, a gente sabe que tanto Butantan quanto Manguinhos, Fiocruz já produzem outras vacinas, né? Então, essa vacina ela vem como mais uma a ser produzida e numa quantidade provavelmente muito grande. Esses 6 meses aí, no caso da Fiocruz, ou não sei quanto tempo está do Butantan, vai ser suficiente para a gente aumente a capacidade produtiva dessas fábricas, no sentido de fato, a gente conseguir manter essa produção no futuro? O recurso que foi aprovado, quer dizer, foi encaminhada a medida provisória na semana passada de 2 bilhões de reais, né? Não só para a compra lá da AstraZeneca, mas o investimento em próprio Biomanguinhos, para aumentar a sua capacidade. Mas já é uma grande capacidade realmente que se tem hoje em Biomanguinhos, mas claro que precisa aumentar. Mas isso tudo está previsto dentro desse recurso, que não só nos preparar para fazer esse invase dessas 100 milhões de doses, como começar de fato a produção completa em Biomanguinhos. Muito bem, eu tenho mais uma pergunta aqui, da doutora Luísa Marilac Arruda dos Santos. O que vocês acham da vacina da China, né? O doutor Breno Monteiro, presidente da CN Saúde, pergunta sobre a capacidade e segurança na utilização de tão larga escala das vacinas e pergunta se essa vacina do Butantan usa uma plataforma semelhante à da dengue. Eu não sei se a doutora Luciana vai poder explicar sobre a tecnologia em si do Butantan. Mas, enfim, são as duas perguntas aí. O que vocês acham da vacina da China
E se a vacina tem alguma coisa a ver com a produção, com a dengue, a plataforma semelhante da dengue? Então, a gente, obviamente, é muito otimista com relação à vacina chinesa, porque ela tem um grande potencial de induzir resposta humoral, ela produz bastante anticorpo, um pouco de resposta celular, mas ela tem todos os componentes do vírus. Então, o que significa que a resposta imune, a produção de anticorpo, não vai ser só contra uma proteína, mas contra vários. E isso pode ser importante para a gente conseguir uma imunidade melhor. Mas a gente só vai saber isso quando realmente fazer o ensaio clínico. Então, é uma potencial vantagem desse tipo de vacina. Por outro lado, ela tem a grande vantagem de que ela usa a plataforma que o Butantan, os pesquisadores, as pessoas já sabem como lidar com a célula vero, que é a célula onde são produzidos esses vírus. Então, isso ajuda muito no processo de transferência de tecnologia. Nós já temos banco de células produzidas, certificados, já se sabe manipular, aumentar a escala. Então, porque essa tecnologia era usada para a produção da vacina celular de raiva, e agora é usado para de dengue, que está nas fases finais também de desenvolvimento. Então, isso já dá metade do caminho da transferência de tecnologia. É óbvio que vai ter que aumentar um pouco a escala, porque a escala máxima de vacina que a gente produz no Butantan é da influenza, que são 80 milhões de doses esse ano, mas é em outra plataforma, é em ovo. Então, nós vamos ter que ver como é que essa tecnologia se adapta e se a gente consegue ampliar essa escala. Na verdade, a China ainda está acabando a sua produção para conseguir produzir 100 milhões de doses. Então, vamos ver como é que isso traduz. Mas é uma grande vantagem para a gente, que a gente já sabe lidar com essas células. E um pouco do que vocês falaram aí, de que, ou seja, o que eu já fiz de pesquisa no passado me ajuda a fazer pesquisa nova, né? Doutor Carlyle, algum comentário aí adicional? Eu não estou acompanhando a gente se concentrou mais em acompanhar a vacina de Oxford, né, com a AstraZeneca, que a Fiocruz, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério, optaram por ela, e aí concentrou-se todo o esforço para essa. Mas achamos muito importante que o Butantan caminhe com essa nova possibilidade, né? Isso é muito importante, ter opções, e todas as duas promissoras. Isso que é muito importante, além de outras que vão surgindo e que vão ser experimentadas também com mais calma. Mas pelo menos essas duas estão recebendo já forte estímulo governamental para que seja produzido, né? E há um interesse muito grande do governo e da Organização Mundial de Saúde. Tá? Hoje, o mundo inteiro torcendo para que essas vacinas deem resultado. Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo querendo vacina, a África inteira querendo vacina, quer dizer, a Ásia até que está, mas digamos que tem a Índia, um grande volume de pessoas se infectando, que vão se infectar, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas na Índia, e com a epidemia se desenvolvendo. Não sei como é que vai ser a evolução na Índia, né? Estados Unidos já com toda essa massa, o próprio Brasil, a América do Sul, quer dizer, o Peru, o México, é um problema grave realmente no mundo inteiro, vai querer precisar de vacina. Então, quanto mais vacina a gente tiver, e é difícil que uma só das vacinas seja suficiente para abastecer e atender a toda a necessidade do mundo.
certamente vai ter que se usar mais de uma vacina. E é importante, então, que a gente tenha não só vacinas diferentes, mas produções em larga escala, indústrias produzindo em larga escala essas vacinas. Então, isso é uma torcida para que não é que um seja contra o outro, um dê certo e a outra não, pelo contrário. A gente está torcendo que todas elas deem certo, porque a necessidade vai ser de produção em larga escala, grande escala. Eu imagino, a África ainda é um número pequeno de pessoas, você tem a África do Sul com um volume maior de infecções, mas a preocupação que se estenda, digamos, a Nigéria com 200 milhões de habitantes, quer dizer, toda a África, se aquilo se espalha realmente com um problema grave, como tem acontecido na América do Sul, né? Em México também, e os próprios Estados Unidos. Então, é um problema grave que o mundo enfrenta nesse instante. Então, se a gente puder ter uma vacina, 2 vacinas, 3 vacinas com bons resultados, e indústrias produzindo, porque também não é só a vacina, é ter a capacidade industrial de produção. Isso são coisas que, felizmente, está se investindo nessa preparação. Não só essas, como a da Pfizer nos Estados Unidos, quer dizer, há várias possibilidades e não só de governo, como os próprios empreendedores, as grandes indústrias farmacêuticas, né? Então, muito importante isso que a gente vê hoje no mundo e, felizmente, juntos, né? Claro, uma competição para ver quem chega primeiro, mas torcendo para que todos deem certo, pelo menos um grande número que dê certo, né? Isso é muito importante e, felizmente, eu acho que o Brasil está caminhando bem nessa linha das vacinas. Caminhamos mal no sentido da prevenção da doença, isso, o Brasil está vivendo um problema grave, né? É um dos segundo país com maior número de casos e de mortes no mundo, quer dizer, não conseguimos trabalhar bem na prevenção, mas vamos ver se na produção da vacina a gente consegue tirar o atraso e conseguir chegar junto com os países mais desenvolvidos. Muito bem, acho que cobrimos bastante o assunto e acho que foram muito claros nas respostas dos senhores. Eu queria só pedir que cada um fizesse aí 5 minutos de despedida e de comentários finais para a gente encerrar. E já mais uma vez agradecendo aí o convite que me foi feito para moderar e a honra de ter moderado um painel com 2 pessoas tão competentes como o Dr. Carlírio e a doutora Luciana. E pedir que vocês façam as considerações finais aí para a gente encerrar com chave de ouro esse painel. Vou primeiro? Tá. Então, eu queria agradecer enormemente essa oportunidade de discutir. Eu acho que a população, de uma forma geral, tem muitas dúvidas, muitas perguntas, e esses debates, essas discussões sempre ajudam as pessoas a criarem uma visão melhor sobre o que está acontecendo e como as coisas estão mudando muito rapidamente. Só para fechar, eu queria ressaltar a importância do investimento em ciência e tecnologia e desenvolvimento, o que já foi feito de investimento no passado, que não foi enorme, mas nós brasileiros aproveitamos muito o que a gente consegue receber, e foi isso que está permitindo a gente agora conseguir ter uma resposta em vários níveis. Tem gente desenvolvendo respirador, em diagnóstico, em drogas. A gente consegue perceber que todo mundo que sabia alguma coisa minimamente relacionado se voltou e está colaborando muito e trabalhando junto e trocando informação e aproveitando a expertise que o Brasil tem da melhor maneira possível para a gente conseguir sair mais rapidamente dessa crise. Então, que isso sirva de exemplo para os financiadores, os políticos, para perceber
que não adianta, na hora que tem um problema, jogar um monte de dinheiro para tentar resolver. Tem que ser um financiamento e um apoio, uma valorização constante, porque na hora que surge uma crise, uma emergência, as coisas estão aí e isso é que vai ajudar a gente a sair mais facilmente da crise. Obrigada e agradeço novamente a possibilidade de participar. Agradeço também a organização, o doutor Bruno e a companhia, a doutora Luciana. Foi muito importante essa conversa que tivemos nesse instante, e queria chamar a atenção também da necessidade da gente trabalhar ainda na prevenção, para evitar que essa doença se dissemine ainda mais. A vacina ainda vai demorar, ainda vamos ter um tempo para que a gente tenha vacina em quantidade, e ainda temos um número muito grande de doentes e de infecções se disseminando. Ainda é alta, aqui em Fortaleza, pelo menos, a gente já conseguiu diminuir, mas ainda ontem tivemos 5 óbitos aqui no Ceará, e no interior do estado ainda é grande o número de transmissão, ainda é alta a transmissão, e é importante que a gente trabalhe mais no sentido de prevenir essa disseminação. É uma coisa que o Brasil não foi bem, a doença se disseminou muito, ainda está disseminando muito, alguns estados ainda com a disseminação muito alta, aqui mesmo no Ceará ainda é alta a disseminação, embora já tenha reduzido, mas a gente tem que trabalhar mais nessa linha. A gente vê o exemplo de países que conseguiram um grande resultado para prevenir essa disseminação. Você vê a própria China, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, teve apenas 4 mil, não teve 5 mil óbitos, né? Isso é um grande exemplo. E muitos outros países, também principalmente na Ásia, mas também alguns países da Europa, mostraram um grande resultado no sentido da prevenção. Acho muito importante que a gente trabalhe no sentido de evitar essa disseminação, porque realmente o sofrimento é muito grande que tem vindo para o nosso Brasil. Muito bem, mais uma vez eu agradeço e passo a palavra aí para a nossa mestre de cerimônia para a continuidade do seminário. Muito obrigado. Os agradecimentos aos nossos convidados, doutor Carlyle Lavor, que está conosco aqui em estúdio. Os agradecimentos à doutora Luciana Leite, ao doutor Bruno Sobral, que conduziu de forma extremamente harmônica, magistral, todo este debate e que nos enriqueceram com suas vivências e com suas expertises. Agradecimentos também a toda a nossa audiência neste primeiro dia do seminário O Futuro da Saúde. Temos um encontro marcado para amanhã, às 9 horas, no painel 5, que traz como tema O Futuro da Saúde no Brasil. Políticas de saúde, gestão, universalidade e modernização. Evento este que contará com a participação do secretário executivo do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Dr. Jurandir Frutuoso, do diretor da Hospitalar, Dr. Eduardo Barros, e tudo isso sob o comando do presidente da Federação Brasileira de Hospitais, Dr. Adelvânio Morato. Então, nos encontraremos amanhã às 9 horas neste painel que trará muitas novidades. Boa tarde e até amanhã. Seminário O Futuro da Saúde. Ciência e tecnologia como estratégias de desenvolvimento. Promoção e realização Sindicec. Patrocínio Apvida, SESI, Sebrae, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio Grupo HDD, Pro Hospital, Selene, Senac. Apoio institucional FENAES e SGH. Organização Prática Eventos. Em meio a tantas mudanças, algo continua igual. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, e claro, vai passar, você fará novos planos, visitará quem você mais ama e aproveitará cada abraço. E para realizar tudo isso, uma vida saudável é essencial, hoje e também no futuro.
Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Apvida faz bem pra você. Você sabia que o SESI tem serviços de saúde com preços populares? Com o SESI Clínica ficou mais acessível cuidar da sua saúde, com consultas em diversas especialidades médicas, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom e outros. O SESI Clínica é aberto ao público e é fácil de encontrar pelo site, pelo app SESI Ceará ou pelo telefone 85 4009 6300. SESI Clínica, Centro, Parangaba e Maracanaú. A Assembleia Legislativa do Ceará sempre fez parte do seu dia a dia. Nesse período de pandemia, não seria diferente. Com a necessidade do distanciamento, inovamos e seguimos trabalhando mais unidos do que nunca em busca do que é melhor para todos os cearenses. Através da internet e da TV, entramos em milhares de casas para levar conhecimento ao maior número possível de estudantes. E destinamos todo o recurso em emendas parlamentares para ações de combate ao coronavírus. Diante da rapidez dos fatos, agimos de forma imediata e responsável. Simplificamos processos, aprovamos projetos, decretos, isenção de contas e muito mais, sempre pensando no bem-estar de toda a população. Juntos, entramos em campanha no combate ao coronavírus. Discutimos e aprovamos medidas que beneficiam as famílias cearenses, principalmente as que mais precisam. Autorizamos a contenção de gastos nos 3 poderes e incentivamos doações à saúde para abono aos profissionais da área. Diariamente, combatemos a propagação de mentiras, o aumento abusivo de preços e continuamos lutando por algo de valor incalculável, a vida de cada cearense. Quando tudo isso passar, estaremos ainda mais fortes, unidos e prontos para o que fazemos de melhor: superar. Assembleia Legislativa do Ceará.